Continuação, Deus tem me mostrado muitas coisas, irmão, concernente à sua volta. O ano de 2016, meu espírito foi arrebatado. Foram muitas visões. Esse ano de 2017 foram mais de 3 visões em arrebatamento de espírito. E aqui eu só quero relatar 2 visões. No último feriado que teve, agora, no mês de novembro, Deus me deu uma visão tremenda. Eu estava pregando numa igreja pela manhã, na igreja presbiteriana renovada, aqui perto da minha casa. E quando eu cheguei da igreja presbiteriana, foi uma consagração pela manhã. Eu preguei sobre as realidades do inferno. E eu vim para casa com a minha esposa. Cheguei em casa aqui, juntamente com a minha esposa. Minha esposa estava aqui na rua a Eletropaulo, arrumando os postes aqui. Estava sem força. E minha esposa pegou o celular porque estava descarregando e foi na casa de uma irmã para ver se tinha força lá para poder carregar o celular. Porque 2 horas da tarde a gente iria sair para fazer uma visita em um lar. Nós fomos convidados por uma irmã chamada Luciana. E nisso, irmãos, nós estávamos aqui em casa e ela foi lá, fez a obra, ganhou uma alma para Jesus. Uma mulher que estava afastada. E nisso eu deitei aqui para dormir, para descansar. Nisso Deus arrebatou meu espírito e me levou num cenário, em um ponto de ônibus. E era um calor terrível, assim como esse que você está vendo aqui. Um sol terrível. E eu estava próximo a um ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus estava lotado. E nisso que esse ponto de ônibus estava lotado, vinha um trólebus, aqueles ônibus que tem uma mola no meio, tipo uma sanfona. E veio esse trólebus era branco e ele estava vazio. E nisso que esse ônibus estava vazio, eu vi o motorista, ele era moreno. E nisso que ele me via, eu estava um pouco distante do ponto de ônibus. E nisso que ele me via, ele deixava a direção, o volante, largava o volante do ônibus, que é o volante, a direção, se levantava, vinha em frente a uma das janelas do ônibus e apontava o dedo para mim. Ele não falava. Aquela autoridade tremenda, uma autoridade sobrenatural. Ele apontava o dedo para mim e depois virava o dedo, dobrava o dedo, dizendo: vai para o ponto de ônibus. E quando eu ia para o ponto de ônibus, ele voltava. O que me chamava a atenção é que ele largava a direção. O ônibus não estava numa velocidade muito rápida, estava numa velocidade lenta. Passava lentamente perto de mim. E nisso que ele largava o volante, eu pensava que o ônibus ia bater. Só que o ônibus não batia em lugar nenhum. O ônibus continuava em linha reta. Nisso que ele mandava eu ir para o ponto de ônibus, eu ia. Quando eu chegava no ponto de ônibus, tinha 3 pessoas esperando. Tinha 3 pessoas na fila do ponto de ônibus.
em ordem decrescente. 3 pessoas na fila. E eu era o quarto da fila. Quando ele parava em frente ao ponto, ele abria a porta do ônibus. É bem verdade, irmãos, que a porta do ônibus é estreita. A porta do ônibus não é larga, é estreita. E ali, Deus começava a me mostrar e a falar comigo que o ponto de ônibus significa as igrejas. Porque nesse ponto de ônibus que ele mandava eu ir para esse ponto, mais à frente tinha outro ponto de ônibus. Tinha outro ponto de ônibus. Então ele disse para mim que era as igrejas, os pontos de ônibus significando as igrejas. E quando eu parava nesse ponto de ônibus, que ele abria a porta do ônibus era estreita. É bem verdade que se for para entrar 2 pessoas no ônibus, 2 pessoas ao mesmo tempo não dá, porque a porta é estreita. E a porta do céu não é larga, a porta do céu é estreita. Esse homem tinha uma autoridade tão grande que quando ele abria a porta do ônibus, ele apontava novamente para mim e depois com os 4 dedos da palma da mão, ele me chamava. Vem. Ele não abria a boca, ele só me chamava. O que me chamava a atenção é que essas 3 pessoas que estavam na minha frente não entravam primeiro. Nisso tinha um pastor lá de Diadema, que eu não sei como é que está a vida dele agora, mas há alguns anos atrás ele estava com a vida dele bagunçada, mentindo, enganando a igreja, vivendo uma vida errada. Não vou falar o nome dele por falta de ética. O nome da igreja dele é Final dos Últimos Tempos. Uma coisa assim. Dos Últimos Tempos. O nome da igreja dele. Fim dos Últimos Tempos. É uma coisa assim. Lá em Diadema a igreja dele. E ele estava no ponto de ônibus. E nisso, quando eu ia entrar, a minha esposa passava por ele. Quando ele via a minha esposa, ele corria da minha esposa. E nisso que ele corria da minha esposa, era como se ele tivesse com medo. Ele corria para o outro ponto de ônibus. Ele corria para o outro ponto de ônibus. Era como se ele estivesse devendo. E quando minha esposa corria, quando ele me chamava, o motorista, que no caso é o próprio Jesus, o ônibus significa o arrebatamento. Quando eu pensava de entrar no ônibus, eu já estava dentro do ônibus com a minha esposa, irmãos. Era muito rápido, era uma coisa inexplicável. O arrebatamento vai ser tão violento, que quando você pensar que vai ser arrebatado, você está dentro do céu. Porque a Bíblia diz que ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Como está escrito também em 1 Tessalonicenses 4,17. E o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo, e trombeta de Deus. Não sejamos ignorantes aos que dormem, porque não precederemos os que dormem. Seremos arrebatados, igreja. É um fechar de olhos, não, é um piscar. Abrir e fechar de olhos é a tradução antiga. É um piscar de olhos. Segundo Napoleão Falcão, é um piscar de olhos. Porque quando você pisca, você delata o canal lacrimal. Quando você pisca, você libera uma resina que lubrifica o movítrio dos olhos. É um piscar de olhos.
Abrir e fechar o olho, eu posso abrir e fechar todo momento. Agora, piscar é outra coisa. O arrebatamento está próximo. O ponto de ônibus significa as igrejas. Porque esse pastor, quando via minha esposa, ele corria para o outro ponto de ônibus. E quando nós estávamos dentro do ônibus, o ônibus vinha vazio, irmãos. Quando nós estava dentro do ônibus, o ônibus estava cheio de pessoas. E o que me chamava a atenção é que uma pessoa tentava entrar pela porta de trás do ônibus, que no caso era uma mulher, e ela estava com a filha dela. Inclusive esse pastor que corria para o ponto de ônibus, para o outro ponto de ônibus, essa pessoa congregava com ele. Ela tentava entrar pela porta dos fundos do ônibus. E quando ela via eu e minha esposa dentro do ônibus, ela descia. Quando eu olhava, ela já não estava mais. Ela sumia. O arrebatamento vai ser tão violento que só vai subir quem está preparado. Só vai subir quem está preparado. Não se prepare, mas esteja preparado. Eu já vi um monte de pregador pregando: se prepare, Jesus está voltando, se prepare, a igreja vai ser arrebatada. Se prepare não, esteja preparado. Porque você se prepara quando você vai num culto. Porque você sabe justamente que hora o culto vai começar, então você se prepara. Você toma banho, troca de roupa, põe um melhor perfume, pega a chave do automóvel e vai para o culto. Por quê? Porque você se preparou. Você sabe que horas justamente vai começar o culto. Então você se preparou. Agora me prova na Bíblia que hora, que dia, que data, que mês, que ano ele falou. Ele não deixou dia, mês, data e nem ano, mas ele deixou bem claro: olhai para a figueira. Olhai para a figueira. Quando ela começar a brotar, sabei que o verão está próximo. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração da figueira. Está aqui, ó. Mateus 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Não sabemos o dia, a hora, a data, o mês e o ano. Mas Jesus, ele falou da época do arrebatamento. Falou da época. Olhai para a figueira. A figueira é Israel, irmãos. A figueira é Israel. Olhai para darai rebiose. Olhai para a figueira. Porque quando começar a brotar, sabei que o verão está próximo. E tem muitos pastores aí, sem vergonha, pilantras, adúlteros, prostitutos, que vão ficar. Vão ficar. Porque além de não ensinar a figueira, além de não ensinar o que significa a figueira, tem aí pregado só mensagens de bajulação e de riquezas. A maior riqueza é a tua salvação, é a minha salvação. Se prepare, igreja, porque Jesus está voltando. 70 anos do Estado de Israel hoje se comemora. 29 de novembro de 2017. Israel foi fundada no ano de 1947. No dia 29 de novembro de 1947. E com o voto de um brasileiro por nome Oswaldo Aranha, na ONU, foi fundado o Estado de Israel. 70 anos, o tempo da graça está acabando não, acabou hoje. Acabou hoje. Aceite Jesus enquanto é tempo, porque o negócio vai estreitar.